Olá, amante do terror. Acredito que a maioria aqui já saiba, nem que seja por alto, o que é a Umbrella. Mas, dando um breve resumo, é uma empresa farmacêutica que, na verdade, produz bioarmas e faz experimentos humanos, dominando o mercado mundial e produzindo armamentos biológicos e computadores e exportando para outros governos, sendo responsável por vários atentados bioterroristas. Ela que foi responsável pela criação do T-Vírus, que destruiu Raccoon City, transformando mais de 90% da população em zumbis, que seriam humanos mutantes que se infectaram com o vírus. Há um tempo, uma unidade militar chamada STARS foi criada para combater casos de terrorismo e outros que a polícia comum não fosse capaz de deter, sendo formada por vários especialistas de várias áreas. O financiamento dessa operação era feito por várias empresas privadas que investiam uma fortuna, e o maior contribuinte era, adivinha quem? A Umbrella Pharmaceutical. Porém, 2 anos depois da criação da STARS, aconteceu um incidente em uma mansão nas montanhas Arklay, que na verdade era um centro de pesquisas da Umbrella, onde um monte de experimentos eram feitos, tanto em criaturas mutantes quanto nos próprios moradores da mansão. Todos foram transformados em zumbis pelo vírus, inclusive o ex-líder da STARS, Albert Wesker, foi revelado ser um agente duplo que trabalhava para a Umbrella e orquestrou a morte dos companheiros e dos moradores da mansão para coletar dados para o projeto da Umbrella de criar novas BOWs, armas bioorgânicas. Uma dessas armas era chamada de T-002, Tyrant, uma espécie de super-humano mutante que era capaz de ter o mínimo de inteligência, que foi morto por Chris Redfield, Jill Valentine, Rebecca e Barry Burton. Os Tyrants, ou então Tiranos, foram um projeto da Umbrella de criar armas biológicas efetivas para uso militar a partir de seres humanos. Eles usariam T-Vírus para causar mutações nos corpos desses humanos para os tornar super-armas vivas, mas que ao mesmo tempo não perdessem a capacidade de raciocinar como zumbis. Com isso, 3 protótipos iniciais foram bem-sucedidos, chamados de T-001, T-002 e T-011. O primeiro protótipo foi descontinuado porque ele sofria de degradação mental e de necrose, então foi considerado um completo fracasso. O segundo é uma versão melhorada do primeiro, que foi usado de base para construir outros Tyrants mais sofisticados que atenderiam melhor às necessidades da Umbrella. O T-011 é um protótipo do projeto Talos, Sistema Orgânico Tirano Blindado Letal. Um Tyrant blindado com vários implantes cibernéticos, controlado por computadores. Ele supostamente seria a mais eficiente bioarma, que não dependeria do cérebro para executar comandos, e sim apenas de uma programação eficiente, além de ter armamentos embutidos, como um lança-foguetes. Mas o foco aqui é o T-002. A partir desse Tyrant, uma série de clones mais sofisticados foram criados, chamados de T-103, o primeiro a ser clonado em massa e a conseguir cumprir ordens complexas, com vários sendo espalhados para executar missões, tipo reaver as amostras do G-Vírus e combater intrusos da Força Delta. E a partir do T-103 que vários outros Tyrants foram criados, e um desses Tyrants foi o tão aclamado Nemesis. O nome foi inspirado na deusa grega da vingança, chamada Nêmesis, filha de Nyx. Esse nome supostamente foi dado a esse Tyrant por causa que a Umbrella queria destruir os Stars por terem frustrado seus planos na mansão e por quererem desmascará-la logo depois. Por isso atribuíram o nome da deusa da vingança ao seu novo projeto, o Projeto Nemesis. Eles usariam o melhor Tyrant que eles teriam até agora, que é o T-103, para criarem uma versão ainda melhor, pois esses só conseguiam concluir ordens já pré-estabelecidas. Eles queriam um Tyrant que pudesse pensar por conta própria e se lembrar das ordens naturalmente em campo de batalha, criando estratégias e pensando no melhor jeito de concluir a missão, e não parando até que ela seja concluída ou ele seja morto. O projeto Nemesis teria como objetivo criar um Tyrant capaz de responder a ordens simples, mas que fosse eficiente no combate. Por isso, eles implantaram uma cepa alfa do T-Vírus, que faria com que o Tyrant conseguisse segui-las e usar armas complexas, tipo um lança-foguetes. Com isso, várias instâncias do T-103 foram disponibilizadas para que a Umbrella pudesse fazer as experiências. Para alcançar o que eles queriam, eles usaram uma nova cepa do T-Vírus, a cepa alfa, e implantaram nos corpos das instâncias. E a partir daí, foi tentativa e erro.
Muitos deram errado, com algumas instâncias tendo desenvolvido personalidade própria e se rebelado contra a Umbrella e escapando dos laboratórios. Outros simplesmente viraram monstros sem cérebro. Depois de muitas tentativas, eles estavam quase conseguindo chegar no resultado, mas tinha um problema. O vírus Alpha tinha uma capacidade evolutiva muito alta, e toda vez que o Tyrant era ferido, ele conseguia se regenerar. Mas a partir dessa regeneração, uma nova mutação era criada como forma do vírus de evoluir seu hospedeiro. É como quando treinamos os músculos. Toda vez que as microfibras são rompidas, elas se regeneram, e os músculos aumentam de tamanho para suportar ainda mais carga. A mesma coisa acontece com o vírus. Toda vez que o hospedeiro era ferido, uma nova mutação era criada para suportar ainda mais ferimentos. E a partir desses novos ferimentos, ainda mais mutações eram criadas, virando um ciclo de mutações ilimitado. E isso era um problema para Umbrella por dois fatores. Quanto mais mutações, menos eficiente o Tyrant fica, e menos ele tem capacidade de raciocinar. E por mais que ele fique mais forte e mais resistente, ele fica mais lento, chama mais atenção e fica mais irracional. Para que driblassem isso, eles usaram o mesmo traje limitador que usavam nos T-103, mas para um propósito diferente. Nos T-103, o traje servia para conter o seu poder total, já que quanto mais poder eles tinham, com menos capacidade de seguir ordens eles ficavam. Já com o Nemesis, eles usaram o traje para conter o ciclo de mutações que o parasita fazia. Assim, mesmo que ele fosse ferido, o ferimento seria regenerado, mas a mutação não acontecia, e ao mesmo tempo ele mantinha seu raciocínio, sua agilidade e a sua força sobre-humana. E por ser infectado pelo vírus Alpha, ele era ainda mais forte, mais rápido e mais inteligente que o T-103, já que o vírus potencializava ainda mais os atributos físicos do Tyrant, por mais que seja muito mais nocivo e instável. Nemesis foi criado com um único e simples propósito: acabar, destruir, aniquilar todos os membros restantes da STARS. Depois do incidente da mansão, a STARS tentou desmascarar a Umbrella, só que isso não foi levado a sério e a equipe acabou sendo afastada, e os sobreviventes se uniram a movimentos anti-Umbrella. Como eles podiam representar um perigo iminente para a Umbrella, então ela criou o Nemesis, e a sua primeira missão era acabar com os STARS que restavam. Assim não teriam mais testemunhas sobre o que aconteceu naquela mansão. A Umbrella aproveitou o caos que estava instaurado por conta do espalhamento do T-Vírus e enviou Nemesis para a cidade de Raccoon City para acabar com todo e qualquer STARS que encontrasse pelo caminho. No caso, 2 sobreviventes, que eram Jill Valentine e Brad Vickers. Ele conseguiu matar Brad com sucesso, mas teve muita dificuldade para conseguir matar Jill, perseguindo ela por vários cantos, e no fim, o casaco limitador acabou sendo destruído, e o Nemesis virou uma massa disforme sem consciência, que tentava matar não só a Jill, mas todos que entravam no seu campo de visão. Porém, o seu alvo ainda era Jill, o que mostra que mesmo sem raciocínio, ele instintivamente seguia as ordens iniciais. Mesmo assim, Nemesis nunca conseguiu cumprir a sua missão, mas cumpriu seu propósito, que é continuar tentando concluir até que consiga ou até que seja destruído. Então, recapitulando, Nemesis é um Tyrant, uma arma biológica criada pela Umbrella exclusivamente para uso militar. Os Tyrants são humanos modificados para terem força e resistência sobre-humana. Porém, o efeito colateral seria uma capacidade de raciocinar mínima, ou até nula. Vários projetos envolvendo os Tyrants foram feitos pela Umbrella, e foi caso de tentativa e erro, resultando na criação de vários deles. Alguns que foram mal sucedidos, como no caso do T-001, e outros que foram muito bem sucedidos, como no caso do T-103. Os T-103 são Tyrants quase perfeitos, que têm uma inteligência que chega perto da humana, têm força e agilidade alta, mas não chegam a serem perfeitos por não conseguirem usar armas de fogo e só conseguirem cumprir ordens já pré-programadas, tipo matar um alvo específico, fazer a escolta de transporte de carga, coletar amostras, etc. Então foi aí que eles decidiram criar o projeto Nemesis, que seria um Tyrant com capacidades físicas superiores aos T-103, além de conseguir usar armas de fogo, tipo lança-mísseis, e conseguir executar ordens um pouco mais abstratas, tipo matar os sobreviventes da STARS. E para testar a sua capacidade de memória, eles mostraram uma foto tanto da Jill quanto do Brad, e funcionou. Fora isso,
Nemesis também teria a capacidade de pensar em estratégias por si mesmo, para assim conseguir executar a missão a todo custo, e não parar até que conclua ou morra.